Amém. Boa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos ao culto que nós passamos a prestar ao nosso Deus nesta noite. Tivemos um culto pela manhã, foi muito bom, né? Alguns irmãos vieram na parte da manhã. Agora à noite nós temos o nosso ministério infantil quase completo, colaborando, dos que estão em Goiânia, né? Porque tem muita gente viajando, colaborando com uma igreja lá na Vila Mutirão. O Ministério Infantil foi para lá para apresentar aquele musical de Natal, aquela peça das crianças, lá na Vila Mutirão. Então, algumas famílias estão acompanhando o ministério, levando os filhos e ajudando lá nesse trabalho. E nós estamos felizes porque Deus nos trouxe aqui. Pastor Nivaldo me mandou uma mensagem de manhã dizendo: não dou conta de ir de manhã, que eu estou tossindo e espirrando muito. Irei à noite. Agora ele mandou: não dou conta de ir à noite, porque não melhorei. Então vamos orar por ele, né? Pelo pastor Nivaldo. A irmã dele, que ele tem pedido oração, que está fazendo um tratamento, né? De um tumor. E pegou a família de surpresa. Vamos orar pela Sula, né? E é o pedido da família. E os demais pedidos que nós temos orado, que são aqueles pedidos que a igreja cuida, né, das pessoas que realmente estão enfrentando algum tipo de tratamento prolongado, né, procurando tratar aí de algumas enfermidades. Eu queria convidar você para nós fazermos aí um momento de oração pessoal, individual, intercessória. Talvez você tenha pedidos, né? Agora mesmo eu estava aqui vendo algumas mensagens antes do culto começar e não tenho precisão da notícia, mas o pastor Elisval, a notícia chegou para nós, é que ele teve um princípio de infarto, está na UTI no hospital em Anápolis. Então são pedidos para a gente estar intercedendo, para a gente estar colocando diante do Senhor. E com certeza você deve ter algumas pessoas pelas quais você intercede, né? Então eu quero convidar você para nós exercermos esse ministério, né, de intercessão, orar por aqueles que precisam. Amém? Mesmo sentados, eu queria dar um tempinho para nós falarmos com Deus em favor daquelas pessoas que estão precisando da nossa oração. Mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como puma. Senhor, nós queremos, como igreja, pedir que o Senhor acolha os pedidos que foram feitos por cada um nesta noite, entendendo, ó Deus, a Tua mão de graça, de poder, para trazer alívio, trazer cura, trazer, ó Deus, a bênção que cada uma das pessoas precisam e estão buscando, reconhecendo que o Senhor
é aquele Deus de milagres, aquele Deus que pode fazer infinitamente mais sobre cada uma das necessidades do teu povo. Por isso os enfermos, aqueles que estão enfrentando algum outro tipo de desafio, de luta, área profissional, área familiar, nós queremos pedir que o Senhor cuide de cada um dos pedidos. Estenda a mão, realmente, ó Deus, e traga restauração. Clamamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem algum motivo de gratidão especial? Fernanda, aniversário hoje, né? Arthur, aniversário hoje, né? Quem mais? Tem gente que fez aniversário ontem, essa semana. Quem tem mais alguma bênção aí especial que quer agradecer a Deus, dê um sinal assim, levante a mão. Ó, tem aqui na frente mais uma pessoa. Amém. Amém. Vamos ter o nosso período de oração de gratidão. Eu pus aí nas devocionais que a gente está gravando que ontem, né, eu completei 28 anos de pastorado aqui na Cristã de Campinas. A gente fez uma festa quando completei 20, porque são duas datas redondas, né? Eu completei 20 e completei 50. Se Deus nos der vida, a gente faz outra festa daqui 2 anos, completa 30 e 60 de idade, né? Então ontem foi 28. E anteontem, 22 anos de casados, né? A Ivani e eu estamos há 22 anos caminhando juntos. Então são 2 motivos de gratidão. Queria convidar o pastor Pedro para vir aqui, para orar pelos motivos de gratidão, os aniversariantes da semana, né? E eu, particularmente, agradeço a Deus por esses 2 motivos, né? De estar aqui no ministério e do casamento. A Ivani, eu não sei se ela agradece também, agradece? Oremos então. Seu Deus. Deixa eu ver se está ligado. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque é bom e Tu agradas, ó Deus, quando reconhecemos que Tu és o Senhor de tudo e de todos. Amém. A vida que temos, ó Deus, o que somos, o que fazemos, devemos a Ti. Te louvamos pelos pedidos de gratidões, Senhor, que chegaram diante de Ti através dos Teus filhos. Em especial, quero colocar o anjo dessa igreja, pastor Marcos, sua esposa. Queremos colocar, ó Deus, os seus 28 anos de ministério. Sabemos que não é muito comum um pastor ficar tanto tempo, Senhor, a não ser que Tu estejas com ele, a não ser que Tu estejas com a igreja, a não ser que Tu estejas, ó Deus, usando da maneira muito especial como Tu tens usado em todos esses 28 anos. Reconhecemos, a Tua igreja reconhece, a comunidade evangélica, Senhor, ministerial de Goiânia, reconhece o pastorado do Teu filho, aquilo que ele tem feito nesses 28 anos de ministério aqui. Te louvamos pela sua esposa, te louvamos pela mãe Ivani, Senhor, por esses 22 anos de casados. Sabemos que Tu tens abençoado, suprido as suas necessidades, casado seus filhos, filhas, ó Deus, e que, enfim, que Tu continue com as Tuas mãos estendidas sobre eles, Senhor. Amém. E queremos colocar também toda a Tua igreja, aqueles que têm motivos especiais de gratidão a Ti. E eu coloco também a vida da minha filha, Ludmila, que ontem completou 40 anos, Senhor. Muito obrigado pela vida dela, muito obrigado pela família de cada um de nós. Amém. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos ajudando e falando aos nossos corações nessa noite, nesse culto que ora prestamos a Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Amém. Vamos orar pelo nosso ministério infantil, né, para que Deus abençoe ali a estada deles na nossa igreja, lá na Vila Mutirão. Pai, eu quero colocar o ministério infantil diante do Senhor, que o culto que eles estão prestando ali, a participação das nossas crianças, dos pais, que possa ser bênção na vida daquela igreja. Que aquela igreja possa se alegrar, possa ter um culto entusiasmado, alegre, festivo, porque, ó Deus, o Senhor merece. E nós queremos que esta participação seja única e exclusivamente para honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor.
Queremos te pedir pelo Luiz Fernando, que estará pregando na central, que o Senhor o use também ali, o abençoe e fale através do teu servo ali naquela igreja. E quanto a nós, Pai, esse culto nós entregamos nas tuas mãos. E cremos que o Senhor também será honrado, exaltado e glorificado através dos nossos louvores, através da nossa oração, e sei também que o teu Espírito haverá de falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Para a gente fechar esse tempo, eu já vou dar os avisos, e a gente faz também a festa do dízimo. Então deixa eu falar em festa dos dízimos. Primeiro aviso, os envelopes de 2018 estão disponíveis, mas pode ser que você procure o seu e não encontre, porque ainda está sendo confeccionado alguns. Então, se o seu não estiver lá, você pode pegar um envelope em branco, colocar o seu nome, mas em breve você vai receber o definitivo. Lá tem uma lista. Na lista, você põe seu nome. Se você também não for contribuir hoje, não quiser pegar o envelope em branco, mas não achar o seu, então você põe o seu nome na lista lá na recepção. Segundo aviso, ainda sobre os dízimos, é que os envelopes de 2017, algumas pessoas gostam de recolher e guardar, estão lá também. E algumas pessoas que talvez não fizeram a contribuição de dezembro ainda, o envelope antigo não foi descartado. Então está lá, você pode ir lá e pegar o seu envelope de 2017 e também verificar se o de 2018 já está à sua disposição. Tá bom? Um outro aviso que a gente quer dar é que no mês de março teremos a nossa terceira conferência de grupos pequenos. E essa conferência deste ano, nós vamos investir nossa criatividade, nossos esforços, para ser uma conferência bem dinâmica. Então eu quero contar com o apoio, com o comprometimento de todos vocês. Vai ser dia 2, 3 e 4 de março. E os detalhes nós vamos trazer agora aos poucos para os irmãos. Preletores confirmados, tudo certinho, tema definido, o amor não pode parar. E nós vamos, no mesmo final de semana, lançar uma jornada de 40 dias com este tema, amor. Não é? E aí vamos dar aí, na verdade, um norte, a direção dos temas que nós iremos trabalhar no ano de 2018 como igreja. Os grupos pequenos, o ministério infantil, os ministérios da igreja e também os próprios domingos, a própria igreja. O amor não pode parar, conferência de grupos pequenos, e também será o nosso tema que nós queremos trabalhar durante o ano, com coisas práticas. Contamos muito com a sua participação, com o seu envolvimento. Encontro de casais do ano passado, vou falar isso agora e você ajuda a espalhar nos grupos pequenos. Nós talvez tenhamos que procurar algumas pessoas, porque algumas pessoas não mandaram comprovante. Aí a gente não sabe se acertaram, se não acertaram, porque nós deixamos que algumas pessoas pagassem depois, a igreja bancou, né, e aguardando o reembolso. Então, o pastor Nivaldo está lá meio desnorteado com alguns casos, porque, pastor, eu tenho até constrangimento de procurar, porque talvez a pessoa pagou. Só que se pagou e não mandou o comprovante, a gente não sabe, né? Então, se você não pagou, converse com ele também para dizer, pastor, não dei conta de pagar ainda, vamos fazer isso da seguinte forma, explica para ele como você vai pagar. Mas se você pagou direto para o banco, fez depósito, fez transferência e não falou com ele, fale ou mande comprovante para a gente poder fechar a contabilidade, que não fechou ainda, do nosso encontro de casais do ano passado. Ok? Eu queria orar consagrando os dízimos e ofertas. Nós seremos conduzidos numa música. Enquanto cantamos, você poderá ofertar e dizimar neste momento, com alegria no coração, crendo que é um privilégio, né, poder ser usado por Deus para a manutenção e o sustento da obra. Então vamos consagrar os nossos dízimos, consagrar as nossas ofertas. Eu tenho dito nesse início de ano que todo começo de ano a gente faz propósitos, né? E Deus tem sido generoso, tem sido fiel, não é? Eu queria desafiar você a começar esse ano com um propósito de ser fiel também.
A fidelidade ao Senhor, ela resulta em bênção. Por isso que a Bíblia diz: abrirei as janelas dos céus. Tem gente que pensa assim: ah, pastor, eu não acredito muito nesse negócio da retribuição, não. Não é a retribuição do toma lá, dá cá. É a retribuição da fidelidade. Se você é fiel, Deus honra a fidelidade, não é? E Deus não honra, não é só dando assim dinheiro e mais dinheiro, não. Deus honra te abençoando na área da saúde, evitando que você tenha danos, prejuízos, não é? Evitando que algumas coisas, evitando que a ferrugem, que a traça, que o devorador, né, tome aquilo que é seu. Então, o contribuir, a fidelidade, vai gerar bênção na sua vida, sim, é promessa da Bíblia. Abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Então, eu queria desafiar você a fazer isso nesta noite. Feche seus olhos, consagre sua oferta e seu dízimo e vamos entregá-lo como culto ao Senhor, entregá-los como culto ao Senhor nesta noite. Pai, queremos como igreja te cultuar também com os bens, com aquilo que o Senhor nos dá. Queremos ser bons mordomos da casa que o Senhor nos deu, abrir as portas para ser uma casa abençoadora, uma casa que acolhe. Queremos ser hospitaleiros, queremos alimentar quem precisa, por isso nós queremos ser bons mordomos da nossa casa. Queremos ser bons mordomos do nosso veículo, do nosso carro, do nosso meio de transporte. Queremos também que ele seja bênção para a vida de outras pessoas, além de ser bênção para a vida nossa e da nossa família. Queremos, ó Deus, administrar bem os nossos recursos, queremos administrar bem a nossa influência, queremos ser bons mordomos de todas as áreas da nossa vida, inclusive do dinheiro que o Senhor nos dá. E queremos, ó Deus, com fidelidade, entregar para o Senhor aquilo que a Tua palavra nos direciona a fazer e aquilo que o Teu Espírito também nos direciona a fazer. E queremos pedir que o Senhor use, multiplique, abençoe os recursos para que eles sejam suficientes, como diz a Tua palavra, para que haja mantimento na Tua casa, para que haja sustento na igreja. Sustento da igreja local, sustento dos missionários, sustento em todas as áreas que a igreja atua. Por isso, use-nos para sermos os mantenedores da Tua obra feita através desta igreja. Nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos então cantar ao Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu gozo Teu eterno amor.
Amém. Que nesse ano o nosso maior alvo, nosso maior plano, seja conhecer o Senhor a cada dia mais, seja buscar o Senhor cada dia mais, seja para prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? A vontade de Deus é que nós cresçamos na maturidade, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, e assim nós vamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia. Amém? Se você puder colocar de pé e cantar conosco. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, ouvir falar. Senhor, te Aleluia, aleluia. Nós realmente desejemos isso. Desejemos conhecer e tocar o Senhor. Amém? Os homens começam. adorar-te Adorar-te com meu coração. com meu coração.
o Deus de toda glória. Tu és o Deus de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor nas nossas vidas. Engrandecido seja o Senhor neste lugar. Aleluia. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a
a cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
ti todo louvor e toda adoração, porque de ti, por ti, para ti são todas as coisas nos céus e na terra. De ti, por ti, para ti são todas as coisas. Para ti é a nossa vida, para ti é o nosso louvor, para ti é a nossa adoração. A ti, Deus, a ti somente glória, honra, a ti somente majestade, a ti somente louvor e adoração pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Amém. Quero, antes de ler o texto bíblico, nós estamos com um problema no reto projetor, voltei atrás, hein? Fui longe. No data show de cá. E é interessante porque nós trocamos a lâmpada depois de muito tempo, trocamos e queimou imediatamente. Então deve ter algum problema e levamos para revisão, porque lâmpada é caro, né? Então nós levamos para revisão para ver se a gente consegue rapidamente ter de volta aí, porque é ruim, né? Essa parte de cá, só ler de cá fica muito difícil. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus esta noite, mais longo um pouco do que o habitual, você vai estranhar, mas eu quero ler o capítulo 6 de João. E eu quero te fazer um desafio. A gente, quando a leitura é mais longa, a gente dá uma dispersada, né? A gente dá uma desconcentrada. Eu quero desafiar você a ficar atento ao texto que nós vamos ler do começo ao fim, porque a palavra hoje vai ser mais a Bíblia do que qualquer outra coisa. Então, eu quero apenas aplicar o que o texto bíblico tem para nós hoje à noite. Quando a gente lê texto longo e fala um pouco menos, eu sempre me lembro do pastor Caio, que uma vez chegou no domingo à noite na igreja, pediu para abrir em Mateus capítulo 5, e ele leu todo o sermão da montanha. E na hora que ele terminou de ler, pediu a igreja ficar em pé e falou assim: vamos orar, e os irmãos estão dispensados, Deus abençoe. E muita gente falou assim: pastor, que culto maravilhoso, que bênção, né? Aí ele depois dizia, testemunhava que a palavra de Deus ainda continua sendo palavra de Deus, né? E a palavra de Deus faz toda a diferença. Então deixa a palavra de Deus, que hoje é um texto um pouco mais longo, falar ao seu coração. Se você quiser abrir, João capítulo 6, vamos começar a leitura no verso 1, tá? Mas se você quiser acompanhar aí da tela, o texto será projetado, beleza? Ao texto. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Por que a multidão estava seguindo? Porque viu o milagre, né? Curando doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?
Preste atenção na ordem. Primeiro ele apresenta o rapaz. Aqui está um rapaz. E depois diz que o rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos. Só isso seria o suficiente, não seria a melhor das motivações. Mas olha o que Jesus diz: mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não é? Cambada de interesseiro, vocês estão comigo porque quer comer. Não é? E o texto continua: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão vivo, ou sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Oremos. Pai, esse texto, a tua palavra foi aberta e lida, e tem tanta coisa para nos dizer. E eu peço que o Senhor dê lucidez, dê para nós a capacidade de absorver, de entender, de acolher a palavra, e também que o teu Espírito comunique, fale ao coração de todos nós. Ó Deus, nos ajude para que seja um tempo muito precioso, especial, desafiador na vida de cada um que está aqui, na minha vida e na vida dos teus servos aqui. Eu peço isso e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, texto longo, como eu disse, mas importante para aprendermos lições bem práticas, rápidas e em grande quantidade. É um dos capítulos mais profundos da Bíblia, falando a respeito da natureza de Jesus. Capítulo que fala da divindade de Jesus. É interessante porque você sabia que Jesus é uma das doutrinas mais atacadas de todo mundo em todo o tempo? As pessoas não têm dificuldade em entender Deus, ou de falar de Deus, ou de crer em Deus, mas muitas pessoas têm dificuldade com a figura e a pessoa de Jesus. E, sem dúvida alguma, a maior parte das heresias que estão por aí tem alguma interpretação errada acerca de Jesus. Ora, Jesus é um grande homem, um líder perfeito, mas não é Deus, é um mestre, mas não é Deus, não é? É um profeta, mas não é Deus, e ora, ele não é absolutamente nada, as pessoas creem no Velho Testamento e acham que o Messias nem veio. Portanto, esse capítulo, que apresenta Jesus como nossa provisão, porque quando chama ele de pão da vida, pão é um alimento simbólico. Pão é um alimento simbólico. O pão na mesa simboliza não somente o pão. Por isso que a oração do Pai Nosso, quando diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, aí diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é o pão da panificadora apenas, mas é o alimento básico e todas as demais coisas básicas da nossa vida. Então o pão representa a nossa saúde básica, o pão representa nossa vestimenta básica, o pão não representa o luxo, não representa a exorbitância, não representa a arrogância, mas representa o que é básico na vida. Mas pão também é símbolo da provisão. Não deixe a tua provisão faltar. Não deixe o pão de cada dia faltar. Não é? Então nós aprendemos isso desde criança, quando a gente sabe que o básico da nossa casa já é para nós motivo de profunda gratidão a Deus, por aquilo que Deus nos dá e que é básico. E aqui esse texto apresenta Jesus como o pão da vida. Ele é tudo o que nós precisamos para ter a plena satisfação, ter o que é básico para o nosso bem-estar. Então Jesus é o nosso provedor. Agora, a figura de Jesus pode atrair por motivos diferentes, e a gente tem que enfrentar algumas tentações quando a gente se propõe a seguir Jesus. Não é? Porque se você for olhar para o mundo e para as pessoas que desde os tempos de Jesus aqui na Terra seguiram Jesus, elas tinham diferentes motivações para isso. E hoje as igrejas estão abarrotadas, estão cheias. Mas a grande pergunta é, cheias de quem? E quais são as motivações do coração daqueles que estão frequentemente em nossos templos religiosos? Então vamos
trabalhar aqui algumas tentações que podem atingir os seguidores de Cristo. Primeiro, motivações erradas em segui-lo. Olha o que diz o verso de 26 do texto lido. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Olha por que vocês estão comigo. É a primeira tentação, não é? Por exemplo, você sonha em vir na igreja domingo? Você tem prazer em estar aqui no domingo? Você não precisa, a gente sabe que ser crente não é apenas domingo à noite, não. Você tem que, a gente brinca dizendo, fazendo um trocadilho, dizendo que domingo a gente tem um culto, mas durante a semana a minha vida precisa ser um culto a Deus. Mas o estar junto em comunhão, o cultuar, o adorar, não é? o ofertar, tudo o que acontece no culto deveria ser algo tão agradável que a gente deveria ficar contando os minutos e as horas para estarmos juntos. Deveria ser prazeroso. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje, se a gente fizer uma pesquisa, a gente descobre que muita gente vai à igreja ou procura o Senhor com outras motivações. De vez em quando a gente até escuta, né? Eu vou lá na igreja domingo porque essa semana eu tenho tanta coisa para resolver e eu quero já pedir a bênção de Deus, porque senão não vai dar certo, né? Tem gente que fala assim: eu vou dar meu dízimo hoje, porque eu tenho uns negócios para fazer essa semana, e se eu não der, vai dar azar, vai dar um criprocró, né? Ou seja, essa é uma relação não de membro com o Senhor, que ama o Senhor, que quer estar junto com o Senhor. É uma relação muito mais de cliente, não é? Eu quero ser beneficiado. Qual é a motivação? Eu vou seguir Jesus, porque afinal de contas, se você estiver com Jesus, você não precisa manter plano de saúde. Ele cura todos os enfermos. Se você estiver com Jesus, você não precisa trabalhar, porque Ele multiplica pão e alimenta todo mundo. Então eu quero ficar com Jesus. Mas isso ofende Jesus. Ele gostaria que nós ficássemos com Ele pelo que Ele é. A motivação de seguir é dizer: Jesus, nós somos apaixonados por Ti. Estar contigo é algo fascinante. E nós não queremos abrir mão de caminhar com o Senhor, de estar na Tua presença. É motivação errada quando estamos por interesse. Agora preste atenção, eu não estou dizendo que é errado você pedir coisas para Jesus. Não estou dizendo que você é errado depender dele de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que é errado você fazer disto a sua motivação de estar com Ele. Vocês entenderam? Preste atenção. Uma coisa é eu amar o meu pai e minha mãe, não é? Honrar o meu pai e minha mãe, gostar de estar junto com meu pai e minha mãe. E aí, no decorrer da vida, chega um momento em que ele diz: pai, eu estou precisando da sua ajuda. Não é? É ele que você tem que recorrer mesmo. Se o seu pai pode, ele vai ter prazer em te ajudar, ele é pai. Mas agora é muito diferente quando o pai desconfia, né? Meu filho aproximou de mim porque tem alguma coisa por trás, ele tem algum interesse na jogada. Porque quando ele não tem interesse, ele nem chega perto. Quando ele não tem interesse, ele nem olha para mim. Quando ele não tem interesse, ele não faz carinho em mim. Quando ele não tem interesse, ele não é meloso, não me abraça. Só faz isso quando tem interesse. Entenderam a perspectiva? Seguir Jesus com a motivação errada? Se eu preciso, eu tenho que clamar a Ele mesmo. E Ele nos ensinou a fazer isso. Não é? Só que eu preciso estar com Ele por outra motivação. Senhor, é bom estar na Tua presença. Na Tua presença há delícias de alegria, plenitude de alegria. E eu quero estar perto de Ti. Outra tentação que um seguidor de Cristo sofre é o da incredulidade, espírito de incredulidade. E eu, quando lia esse texto, eu ficava imaginando a quantidade de pessoas que, lendo textos bíblicos como esse, porque, sem dúvida alguma, qualquer leitor da palavra de Deus questiona alguns milagres. Imagina você, com a mente humana, imaginar assim: poxa, 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, e um lanchezinho de um menino alimentar essa multidão toda e ainda sobrar esse tanto. Não tem uma explicação lógica para isso. E aí você é tentado a duvidar que o milagre tenha acontecido.
Você é tentado a acreditar que isso seja apenas uma história que fora inventada por alguém. Uma das coisas que fascina viajar pelas terras de Israel, para todos os dois grupos que nós levamos, é o fato de você pisar o chão que este homem especial, porque além de homem era Deus, Jesus, pisou, né? E constatar que as ruínas, tudo aquilo que está lá, marcaram uma história, marcaram a presença de alguém que o tempo não conseguiu apagar. Não é? Mesmo tendo a parte moderna, você consegue ver os lugares, as ruínas, aquelas partes por onde Jesus andou e perceber, puxa, se fosse um charlatão, se fosse um mentiroso, se fosse invencionice, isso não teria sido preservado. Isso não estaria sendo guardado e milhares e milhares e milhares de pessoas sendo transformadas e abençoadas por essa história. Eu estava dizendo hoje pela manhã do Augusto Cury, o testemunho que quase todo mundo já teve pelas redes sociais oportunidades de conhecer um homem que estuda comportamento humano, um médico, salvo engano, psiquiatra, alguém que também se dizia ateu, né? Não sou mais ateu do que Marx, ele se dizia. Mas ele, como alguém interessado no comportamento humano, foi estudar a história de Jesus. Se eu também não estou sendo traído pela minha memória, ele ficou 3 meses estudando em loco lá a história de Jesus, fazendo algumas investigações e pesquisas. E a palavra de testemunho dele é: eu me fascinei com a história deste homem e a minha vida mudou. Não é? Ele se transformou com a história de Jesus, porque ele percebeu que a história de Jesus é verdadeira. Não tem como uma pessoa mentindo, inventando, produzir os resultados que produziu na sociedade. O mundo não é o mesmo. Ai, se deste mundo, se não tivesse Jesus como Senhor e Salvador de 1/3 dessa população. Espírito de incredulidade é um perigo para quem segue Jesus. Terceira tentação: ficar preso à tradição sem dar lugar ao novo. Olha o que dizem: os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Joia foram eles. Moisés dava maná todo dia. Eles não estão falando agora porque estão falando de história. Porque lá na época que o maná caía, o povo murmurava: maná de novo, outra vez. Mas agora eles estão lembrando da tradição e fazendo aí essa comparação. Mas é interessante que Jesus, quando confronta, ele diz: eles comeram sim o maná, mas eles comeram e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimenta, de mim se alimenta, não morrerá, viverá eternamente. Agora, essa questão da tradição, ela sempre pega. Sempre pega. No caso da mulher samaritana, vocês lembram daquela história? Jesus saindo da região da Judéia, sul de Israel, indo para a região da Galileia. Judeu, naquela época, fazia uma volta pelo deserto para não passar por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam muito bem. Mas Jesus, além de passar por Samaria, ele ainda para, e os discípulos entram numa pequena cidade para comprar alimento, e ele vai no poço de Sicar, no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E ali ele se encontra com a mulher, por volta de meio-dia. Estudiosos dizem que aquela mulher foi meio-dia para não encontrar com outras mulheres. As outras mulheres iam cedo buscar água, mas ela foi meio-dia, porque ela era rejeitada na cidade. Uma mulher mal vista, uma mulher de vida comprometida, uma mulher imoral. Não é? Outras mulheres não queriam se encontrar com ela. E aí Jesus para e conversa com aquela mulher. E quando Jesus oferece para aquela mulher a água da vida, sabe o que ela diz? O senhor é maior do que Jacó? O nosso pai Jacó nos deu esse poço. Não é? E agora o senhor se apresenta como alguém maior do que Jacó? A tradição não é ruim. Não é? A Bíblia diz em Provérbios que nós não devemos remover os marcos antigos.
Quem é que não gosta de preservar uma boa tradição de família? Quem é que não gosta de preservar uma boa tradição cultural? Não tem nada de mal nisso. Mas quando a tradição me impede de abrir a visão para o novo, de aceitar o novo, eu estou correndo sério risco, porque eu estou virando, a tradição está virando um tradicionalismo, e todos os ismos são perigosos. Aqui nesse caso não é Jacó, mas é outro líder, muito respeitado por Israel, Moisés. O senhor é maior do que Moisés? Trazendo isso para os dias atuais, eu tive uma experiência uma vez de ouvir o seguinte de uma pessoa num escritório de uma empresa aqui em Goiânia. Pastor, eu admiro demais vocês. Olha, os evangélicos são isso, são aquilo, vocês são isso, são aquilo. Olha, ninguém explica a Bíblia como vocês explicam e tal, tal. Eu só estou esperando minha mãe morrer. Quando minha mãe morrer, eu vou passar para a igreja de vocês. Uma pessoa, eu não estou falando de uma pessoa assim, simplória, não estou falando de uma pessoa. Eu estou esperando minha mãe morrer. Sabe por quê? Porque se eu me converter agora, vai ser uma decepção grande demais para ela por causa da nossa tradição. Você já imaginou o risco que uma pessoa dessa está correndo? De deixar a tradição impedir ela de abrir a visão para o novo? Esse é um dos riscos que nós corremos. O risco de ser pego e preso por uma tradição. O nosso passado, a nossa história, Moisés e assim por diante. Quer ver outra tentação que um seguidor de Cristo sofre? É a tentação do espírito murmurador. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Lá atrás murmurava, porque só comia maná, e estava com saudade da comida do Egito. Agora murmura, porque Jesus se apresenta como o pão da vida. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, verso 43. Mas Jesus, sabendo, lá no verso 61, 3 versículos citando a questão da murmuração. Mas Jesus, sabendo, por isso mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, e aí segue o texto, mostrando que eles murmuravam. Murmuravam. Eu estava lembrando que a minha mãe ensinou algo que a gente começa a ver as crianças de hoje fazendo diferente, e não sei, mas isso chega, dói no meu ouvido, e eu acho que no ouvido de alguns também, né? Desdenhando de comida. Você às vezes apresenta uma comida para uma criança, uma comida boa. Se ela não gosta, em vez dela falar assim, eu prefiro não gosto e tal, tal. Tem uns que nojo. Né? Quando você vê uma criança falando assim, que nojo. Nossa, detesto, odeio. Né? Minha mãe e nós que fomos criados no limite, né? Não passamos fome, mas com uma vida extremamente simples. Ela ensinava o seguinte, tem arroz e um ovo frito em cima, agradeça a Deus porque tem muita gente passando fome. Né? Pare de murmurar, agradeça, agradeça. Pare de reclamar, tenha espírito grato. Pare de murmurar. É um perigo esse espírito de murmuração. Você nunca está satisfeito com nada. Você reclama de tudo. Você reclama se está chovendo, reclama se está fazendo sol. Você reclama da água do seu chuveiro, você reclama da cama que você dorme, você reclama do café da manhã que você tem, você reclama do seu patrão, reclama do seu emprego, reclama do seu salário, reclama, reclama, reclama. Quando é que você abre um espaço para dizer, Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor me deu a salvação em Cristo Jesus. Todas as outras coisas passam a ser supérfluas depois que eu entendo quem é Jesus na minha vida. Quer outra tentação? Espírito de insatisfação, que é quase irmão gêmeo da murmuração. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Não é? Em outras palavras, poxa, a gente veio aqui querendo uma palavra assim, uma teologia da prosperidade, né? Eu estava essa semana ainda dizendo quantas doutrinas que você não ouve mais pregar ficaram impopulares. Ficaram impopulares. Pregar nos púlpitos da igreja sobre consagração e santificação é mensagem popular.
Pureza, mensagem popular. Dizer para os jovens que eles precisam se manter puros até o dia do casamento, isso caiu de moda. Falar que tem que ter uma vida de santidade, de pureza, caiu de moda. Vida de consagração. Você não sabe o que você quer ouvir? Você quer ouvir uma palavra de prosperidade. Todos os problemas serão resolvidos, porque Jesus é utilitário. Se você tiver Jesus, você não tem problema mais. É isso que nós temos vivido e presenciado. Né? É o Deus que me faça bem, Deus de Mica, né? Deus que me faça bem. O Deus que resolva os meus problemas. Aí Jesus disse, vocês estão por fora. Vocês estão querendo somente o pão material. Eu quero dizer que o meu corpo é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Vocês vão ter que se alimentar e beber do cálice que eu bebo. Você vai ter que participar da minha natureza. Experimentar o que eu experimento. Que discurso mais difícil de ouvir. Não é? Esse tipo de pregação eu não quero. Alguém diz assim, pastor, como é que é a questão de transferência de membros? Antigamente, nós tínhamos a seguinte prática, ética, que acabou. Eu tentei preservar isso por um período de tempo, estava fazendo papel de bobo. Né? Ninguém fazia isso mais. Era carta de transferência. Nesse negócio de pastor, eu estou indo lá para subir, eu vou levar minha carta. Não é isso, não. Você vai me dar o telefone do seu pastor, eu vou ligar, ele vai mandar uma carta lacrada para mim, dizendo, né, que está transferindo você para cá, e lá na carta ele vai contar se você é uma boa pessoa ou não, e é segredo dos pastores. Era assim antigamente. Era um documento de igreja para igreja, de pastor para pastor. Hoje em dia o cara chega com a carta, ela vem até aberta. Pastor, estou vindo para cá, aqui é a carta. Né? Quando tem, né? Porque na maioria nem tem. Aí, antigamente, aí você abria a carta, né? Paulo tá rindo aqui, eu vou usar ele como exemplo. Aí você abria a carta, né? Não, o Paulo está saindo daqui porque ele brigou com o pastor, criou uma encrenca aqui, o negócio aqui está feio. Você acha que eu aceitava ele aqui? Aceitaria ele aqui? Não, eu diria para você, vai lá e reconcilia. Se você quiser ser membro aqui, pode vir, mas primeiro você resolve o problema lá. Na hora que tiver resolvido, você vem. Você sabe como é que é hoje? Hoje já o pastor pegou no meu pé. Tchau. Né? O som da igreja está muito alto. Tchau. Você sai porque você está preocupado na sua satisfação pessoal. Espírito insatisfeito é uma tentação que nós enfrentamos, não de estar na igreja. Você tem a igreja como exemplo, estou falando de seguir Cristo. Né? Você achar que Cristo é um peão que está a seu serviço. Sexta tentação. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. O perigo da traição. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Não é? Esse é um outro perigo que nós enfrentamos ao seguir Jesus. A gente quer a satisfação pessoal. Se isso não acontece, muitas vezes nós dizemos não para ele. Outra tentação e a última, para a gente passar para um outro momento. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Apostasia. Né? Abandonar Jesus. Não, esse Jesus não me interessa. Seguir esse Jesus que falou que é pão do céu, que sangue dele é verdadeira bebida, que o corpo dele é verdadeira comida, não. Se fosse ficar só na área da multiplicação dos pães, da cura dos enfermos, eu até interessaria em segui-lo. Mas esse outro discurso que ele pregou é meio pesado. Esse eu não me interesso, não. Meus queridos, a outra parte do texto vai nos apresentar as promessas de Jesus aos que creem, aos que não são levados pelas 7 tentações que nós acabamos de citar. E quais são as promessas do texto bíblico? Primeira promessa, promessa de satisfação espiritual.
Nós não podemos inverter os valores. É muito bom ter a barriga cheia, claro que é. É muito bom ter a cura das nossas enfermidades, mas o Senhor está nos propondo algo muito mais amplo e muito maior. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim, olha o que diz essa promessa, jamais terá fome. E olha a continuação, e o que crê em mim, olha a promessa do Senhor, jamais terá sede. É definitivo. É para a eternidade. É para sempre. Se você seguir Jesus, a promessa não é outra senão esta: satisfação integral e definitiva. Jamais terá fome, jamais terá sede. Tem gente que pensa que as coisas materiais serão suficientes para satisfazer as suas necessidades. E aí ele começa a lutar para ganhar. E ganha, e ganha, e ganha. Mas de repente percebe que a fome não acaba, que a sede não acaba. Hoje eu perguntei qual é o edifício que ainda continua sendo talvez o mais luxuoso de Goiânia, e eu vi que ninguém respondeu em voz alta assim para todo mundo escutar, mas eu ouvi umas 3 pessoas, Excalibur. Suicidou alguém de lá, você lembra disso? Pulou de lá do alto do prédio. Se poder, se dinheiro, não. A gente não sabe a vida, quem sabe estava endividado. Não foi esse o problema. O problema é que muitas vezes chega um momento em que nós precisamos de uma satisfação que o luxo, o dinheiro e o poder não podem produzir. Jesus está dizendo assim: tem uma sede que você tem que só eu posso saciar. Tem uma fome que você tem que só eu posso matar. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu prometo para você, se você me seguir com a motivação certa, você não vai mais ter fome e você não vai mais ter sede. É isso que ele está prometendo. Satisfação plena. Satisfação plena. Segunda promessa. Olha que coisa fantástica que nós precisamos rever sempre, porque é uma doutrina difícil. Eu sei que tem tantas pessoas que têm dificuldade de entender essa doutrina. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Doutrina da segurança da salvação. Como essa doutrina mexe com algumas pessoas que não conseguem compreender que você não vai para o céu por justiça própria. Você não vai para o céu porque você merece. Você vai para o céu porque você creu em Jesus e alimentou-se do pão da vida e bebeu da água da vida. É por isso que você vai. Nós tivemos o velório aqui, o seu Áureo, né, o avô do Danilo, pai do Tarsis, há poucos dias atrás. E aí pediram para escolher as músicas, e então sentei lá com o Edilberto, que é filho, com o Tiago. Aí alguém chegou: uma das músicas que a gente podia cantar é Quando Terminar Esta Vida e Lá no Céu Eu Chegar. Eu gosto muito dessa música. Gosto muito dessa música, porque a letra dessa música é muito joia. Quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão, né? Perguntarão a uma voz: só conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. Eu pulei um pedaço da letra. Mas a resposta é que é interessante. Ele vai dizer assim: foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, foi graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça. Então, deixa eu dizer, aí você fala assim: ei, pastor, essa mensagem hoje me deu uma asa, que eu posso sair daqui e começar a pecar, né?
porque não é disso que depende a minha salvação, então eu vou pisar na bola, vou aprontar, e não vai acontecer nada comigo, porque afinal de contas eu sou salvo e pronto, acabou. Eu vou te dar uma notícia muito ruim. Não tem nada pior do que um salvo viver em pecado e perder a alegria da salvação. Sabia disso? Davi, um exemplo clássico disso, homem especial, rei lembrado o tempo todo, homem segundo o coração de Deus, de acordo com o Novo Testamento, mas Davi foi um péssimo pai de família e deu uma pisada feia na bola. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele viveu uma profunda depressão por causa do pecado. Tem depressão que é doença. Tem depressão que é o distúrbio aí do lítio. Tem depressão que é problema clínico. Mas tem muita depressão que é pecado não confessado, que é vida longe dos caminhos do Senhor. E as pessoas que têm depressão por causa do pecado, e tem alguns casos muito claros nesse sentido na Bíblia, e Davi é um deles, vive o maior drama da vida. E o Davi diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele começa a se angustiar, e no meio do seu sofrimento e da sua angústia, ele vai se definhando, e o Salmo 32 fala do seu pecado não confessado, e ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos cada dia. E se você ler o Salmo, você vai perceber os sintomas que Davi tinha: taquicardia, sensação de desmaio, fraqueza, falta de vontade de viver. Ele foi se definhando. Sabe quando foi que Davi recuperou e voltou de novo a ter uma vida normal? O dia que Davi confessou e disse assim: Senhor, lava-me completamente das minhas iniquidades, Salmo 51, purifica-me dos meus pecados e restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. Senhor, não tem nada pior do que a gente que tem consciência, sabe o que é certo, não é? Já entendeu, já leu a tua palavra, já ouviu tantos sermões. Como é ruim viver uma vida errada, a gente não dorme bem, a gente não acorda bem, o coração da gente não fica bom. Senhor, por favor, muda esse quadro. Me perdoe, me faça acreditar que o teu perdão me restaurou para eu começar a viver de novo, porque eu perdi o prazer pela vida. Então, deixa eu dizer, não compensa viver longe dos caminhos do Senhor. Esse é um lado. O outro lado, você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você vai para o céu porque Jesus Cristo pagou o preço para você ir para o céu. Percebe? Percebe como é que a coisa funciona na Bíblia? Por isso, você não precisa ter medo de perder a salvação. Hoje eu ainda estava lembrando uma conversa que eu tive com o Marcos Felipe, de um programa da Rádio Vinha, que tem perguntas e respostas, e alguém perguntou, e tem algumas perguntas difíceis de responder, mas alguém perguntou, né, para o pastor que faz esse quadro do programa: mas se o pastor Aloísio pecar um pouquinho antes do arrebatamento, ele vai ser arrebatado? Por que ele fez essa pergunta? Porque esta é a nossa maneira de entender, não é? Essa é a nossa maneira de entender. Nós achamos que é a nossa justiça que vai nos levar para o céu. O que vai levar para o céu é a graça de Deus. Então, além disso, eu posso ter segurança da minha salvação. Terceira promessa: ressurreição do último dia. Interessante. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem, que vier ao Filho do Homem, né, e nele crer, tem a vida eterna. Que vir ao Filho do Homem e nele crer, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você crê na doutrina da ressurreição? Você tem esperança na ressurreição? Paulo diz que se nós não tivermos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu creio na ressurreição. Sabe por quê? Porque o túmulo de Jesus está vazio. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E a ressurreição de Jesus depois é apresentada por Paulo como as primícias. Ele foi o primeiro para abrir caminho e dizer: a ressurreição é um fato, a ressurreição é uma verdade.
você não precisa temer, porque você vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quarto, vida eterna garantida. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E a ênfase que eu quero dar aqui no texto, porque esse texto ele faz parceria com inúmeros outros textos, mostrando que para ter vida eterna é preciso crer, mas eu quero dar ênfase no verbo ter. Tem a vida eterna. Tem. Portanto, você tem que celebrar a eternidade desde o dia que você converte, desde o dia que você aceita Jesus. Você não precisa pensar que salvação é apenas uma fuga do inferno. Por que você aceitou Jesus? Não, eu aceitei Jesus para não ir para o inferno. Amém. Que bênção que você não vai para o inferno. Mas se você viver o inferno nessa vida, você não entendeu o que Jesus Cristo propôs para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem que ir para o céu, mas tem que viver o céu aqui também. Você tem que caminhar para o céu, mas você tem que ter vida abundante aqui na terra. Você não precisa sofrer aquele tempo da autoflagelação, do sofrimento. Não precisa. Jesus morreu, agora é o tempo da graça. E o que Ele quer é que você curta a vida. Né? Famílias vivam bem, casais vivam bem, pais e filhos vivam bem, que você tenha um bom hobby, que você goste, para você curtir, não é? E fazer tudo para a glória de Deus. Você só não vai fazer o que você sabe que ofende o caráter de Deus. Tem muito crente por aí que não se dá o direito nem de brincar. Até rir parece que é pecado, é irreverência. Não é? Até rir parece que é irreverência. Vive uma vida tensa. Deus não quer isso para você, não. Quem tem Jesus já tem a vida eterna. Tem, agora. É agora. Então desfrute. Não é? Faça tudo com respeito, com honra. Faça tudo com equilíbrio. Não é? E sempre perguntando, eu posso convidar Jesus para fazer isso comigo? Ele pode ir comigo nesse tipo de brincadeira? Ele pode jogar bola comigo lá no campo junto comigo, que eu não vou ficar com vergonha? Ele pode ir ao cinema comigo? Meu hobby é filme, mas ele pode assistir do meu lado os filmes que eu assisto? Não é? Ele pode ser minha companhia no meu hobby? Mas curta a vida, irmão. Sabe por quê? Porque a vida eterna começa a ser desfrutada aqui e agora. Quem crê no Filho já tem, não é que vai ter num dia, não. Já tem a vida eterna. Você sabe que nós temos alguns crentes que eu costumo brincar e dizer que tem muito crente indo para o céu com cara de quem vai para o inferno. O cara não ri, o cara não curte a vida, não brinca, não aproveita, não reúne para comer carne assada. Sabe? Eu não vou aqui fazer propaganda da Coca-Cola. Então quem não quer beber Coca, não beba. Mas se você beber um copo de Coca-Cola bem gelada para a glória de Deus, não tem problema. Né? Em outras palavras, você tem que curtir a vida, aquilo que, com moderação, com cuidado, mas você precisa curtir. Agora a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que jeito que eu tenho que fazer? Faça tudo para a glória de Deus. Não tem coisa material, não, é tudo para a glória de Deus. Vida eterna garantida e vida na terra também garantida, vida com abundância. Quinto e última promessa. Permaneceremos sempre com Cristo. Que coisa fantástica. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E nós temos uma aliança. E esta aliança é a aliança da minha presença, da minha companhia. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E se alimentar de Jesus não é nada de transubstanciação, não é que o pão virou carne, o cálice virou sangue, não é nada disso, não. É ter a aliança com Jesus, é andar com Ele, é pacto com Ele, é compromisso com Ele. Eu vou permanecer com você e vou andar com você. Nesse início de ano a gente tem dito algumas vezes que eu não posso prever o que vai acontecer comigo e nem com vocês. Ninguém pode. Um ano acontece de tudo. Eu acabei de falar de um velório que teve esse ano já tinha atravessado o ano. Ou seja, teve uma família que já começou o ano sofrendo uma perda.
Então, no ano, como eu disse no culto de passar de ano, você tem chuva e tem sol. Não é? Você tem alegria e tem tristeza. Você tem ganhos e tem perdas. É normal da vida. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. É da promessa de Jesus. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida e todos os dias desse ano de 2018. Não perca a companhia de Jesus. Ele disse, eu vou permanecer com vocês. Vocês vão permanecer comigo. E isso não é por alguns dias, por algumas horas, não. É para sempre. Tempo todo. Eu queria lembrar alguns detalhes do texto para a gente finalizar como conclusão. Primeiro detalhe. O povo foi atrás de Jesus, não foi num grande centro, numa capital, num povoado. Eles foram atrás de Jesus no deserto. E a pergunta que Jesus faz para o deserto, ela acaba sendo uma pergunta ainda mais impactante. Imagina você com 5.000 pessoas no deserto, e Jesus diz assim, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar, comida para alimentar esse povo? E sabe para quem que ele pergunta? Para Filipe, que era de Betsaida, ele era da região. Filipe, você que conhece aqui, né? A gente andando aqui um pouquinho, vai chegar aí em alguma cidade, onde é que a gente vai poder comprar pão para que esse povo possa comer? Quando nós fazemos perguntas, nós queremos aprender. Acabei de falar de um quadro de pergunta e resposta na rádio. Você, de vez em quando, é perguntado por alguma coisa. Eu sou perguntado. Crianças têm uma fase que perguntam muito, né? E fazem perguntas difíceis. Mas é porque eles querem aprender. Jesus, quando pergunta, ele não precisa aprender mais nada. Jesus, quando pergunta, ele quer ensinar. E ele tinha algo para ensinar naquele episódio todo, e o algo para ensinar está aqui no capítulo 6, que a gente acabou de estudar na noite de hoje. Onde compraremos pão? E qual foi as reações que os discípulos tiveram? A primeira reação de um discípulo foi sugerindo que despedisse a multidão. Tem sempre um caminho mais fácil. Sempre um caminho mais fácil. Pastor, é muito melhor a gente, não é? Vamos percorrer o caminho mais fácil. Manda todo mundo embora, cada um se vira, cada um come quando chegar em casa, problema resolvido. Não é uma solução boba, não, inteligente. Talvez muitos de nós daríamos essa sugestão lá. Não é melhor terminar tudo agora e o senhor despede, daqui um tanto tempo, cada um está na sua própria casa. Então, vamos despedir a multidão. Essa foi a reação de um dos discípulos. Outro discípulo diz assim, não temos recursos. 200 denários seriam poucos para comprar pão para alimentar essa multidão. 1 denário era o salário de um dia de serviço de uma pessoa, um trabalhador comum daquela época. Não é? 200 denários era quase um ano de serviço, considerando aí sábado, domingo, feriado, etc. Se você descontar tudo, imagina quantos dias de serviço para comprar pão, comida básica, para alimentar aquela multidão. Só que nós aprendemos com essas duas reações algumas lições e aí a gente fecha. Primeiro, não avalie as dificuldades à luz dos recursos. Nós temos uma tendência de avaliar de acordo com os recursos que nós temos. Não faça isso. Quando você pensa que não vai ter jeito, lembre-se que com Jesus tem jeito. Quando você pensa assim, ó, ponto final. Não temos recursos. Acredite que com Jesus ainda tem jeito. Nós podemos confiar que com Jesus os recursos não são limitadores. Eu não vou limitar minha fé, não vou limitar os desafios que estão na minha vida a partir dos meus recursos. Hoje pela manhã eu estava recordando, e a história é longa, eu vou ser bem mais resumido do que eu fui cedo, a aquisição para poder falar de coisa material. A aquisição do anexo 2. A gente estava preparando para poder construir um prédio aqui. Mas sabe o que a gente tinha para construir um prédio aqui onde é o estacionamento? R$50 mil.
e dentro de algum tempo o apartamento que a gente morava. Isso daria para fazer o quê? Talvez a base. Né? Aí, 2 anos e tanto, uma faixa aqui dizendo vende-se. E a gente nunca sequer quis perguntar o preço, porque a gente achava que os recursos nunca seriam suficientes para a gente comprar isso aí. Um dia, conversando com um presbítero aqui da igreja e falando da minha indisposição, assim, gente, construção é algo tão estressante, cansativo, eu confesso que eu estou tão desanimado com construção muito grande. Aí eu falei assim, podia, se a gente tivesse dinheiro para comprar aquele prédio, hein? Aí, pastor, e nós não temos? Não, não tem, lógico, temos 50 mil. Aí, o seu Luzar morava aqui, de lá do escritório, ele disse, seu Luzar, leu para mim, me dá o número do telefone dessa faixa que está aí no prédio em frente, de vende-se. Aí ele me deu o número do telefone, eu liguei sem me identificar, a mulher, 600 mil. Então nós não tínhamos 10% do valor. Sabe o que aconteceu? Assunto encerrado, não tocamos o assunto para frente. 60 dias depois, a mulher, que como uma boa corretora, tinha gravado o meu número, né? Me liga, o senhor não continua tendo interesse no prédio? Aí eu disse, olha, interesse a gente tem, só não tem o dinheiro para comprar. Aí ela pegou e falou assim, não, é porque o dono está precisando de vender demais da conta e ele fez mudou o preço, mas deu uma baixada violenta no valor. Ah, é para quanto? 450 mil. Aí eu disse, meu Deus, né? Falei para o mesmo presbítero, João Ribeiro, ele falou assim, pastor do céu, se alguém não comprar, eu vou tentar comprar, porque isso aí, até para investimento, vale a pena. Mas aí o Marcos Guilherme disse, não, pastor, esquece. Esquece, eu não faço negócio particular desse jeito, e muito menos da igreja. Como é que você compra um negócio de 500 mil com 50 mil no caixa? 450 mil com 50 mil no caixa. Aí eu me quietei. A mulher me ligou insistindo. Aí eu perguntei, faz um favor para mim, qual é o mínimo dos mínimos que você pode fazer nesse prédio? E eu vou me identificar, você não sabe quem eu sou não, eu sou pastor dessa igreja em frente. Mas a nossa igreja ela é uma igreja diferente, nós não vamos fazer leilão nisso aí não. Ou a gente vai dizer sim ou vai dizer não. Então se você quer, de fato, ter chance de vender, diga qual é o mínimo. Tá bom. 2 horas depois a mulher me liga, conversou com o proprietário, vocês não vão acreditar, baixou para 360 mil. Aí nós ficamos doidos. E o Marcos continuou firme, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí nós fizemos uma reunião da turma nós fizemos um jantar na igreja. Eu sou tão bom para arrecadar dinheiro que eu vim para o jantar, não trouxe nada, e chegou aqui. Como é que a gente faz compromisso? Rasgamos papel aqui na hora, buscaram lá em cima no escritório, fizemos compromisso, levantamos aqui em promessa, 100 mil reais. Aí já pensamos em pôr o apartamento à venda. Eu tinha uma viagem marcada, viajei para os Estados Unidos. O seu Luzar virou corretor, vendeu uma casa que a gente tinha aqui, que a gente achou que não ia vender. Ele vendeu a casa e o cara mandou voltar rápido, porque se não voltasse, perdia o negócio. Ele não pediu nem desconto. A gente queria vender a casa por 140. Aí o seu Luzar pediu 150 e ele, a casa é minha. Não tínhamos recursos, não é? Compramos o prédio. Você sabe por quê? Porque eu não posso avaliar as dificuldades à luz dos meus recursos. Se Deus tiver propósito, acabou. Não preciso me preocupar com isso. Creia nisso. Segunda lição prática. O pouco, quando é colocado nas mãos de Deus, se torna muito. Primeiro, apresentar o rapazinho. Eu imagino que era um menino bem educado. E um menino de uma mãe que preocupava. Meu filho, eu vou deixar você ir, a vizinha vai te olhar, né? Vai tranquilo aí para essa reunião, aí, para essa multidão. Tome cuidado. Mas aqui a mamãe vai preparar uma lancheira para você. E ela fez um macfish, né? Um pão com peixe. E ele levou, né? Só que era um menino que tinha prazer em repartir. Não é? O João Marcos é mais ou menos assim. Ele tem que levar lanche sobrando. E ele reparte lanche para os coleguinhas lá. E, você comeu tudo, meu filho? Não, mas o meu coleguinha comeu isso, comeu aquilo. Então, tem menino que não gosta de repartir, mas tem menino que a mãe ensina, educa, e ele acaba repartindo. Alguém chegou assim, você não quer apresentar esse lanche seu lá para o mestre, não? Tudo bem, vamos lá. Primeiro apresentou o rapaz, está aqui um rapaz, depois o lanche.
Deixa eu dizer que essa ordem, para mim, ela não é coincidência apenas. Primeiro que Deus quer que você esteja sendo apresentado a Ele. Depois, o recurso que você tem. E quando isso acontece, Jesus manda que a multidão se assente, né? E alimenta aquela multidão, e acaba que ainda sobraram 12 cestos, e ele mandou recolher para não ter desperdício, para ensinar a lição da economia. Não pode haver desperdício. O pouco com Deus é muito. Lá no Velho Testamento nós conhecemos a história daquela viúva que ia fazer a última refeição e morrer, né? E o profeta chega e pede a comida. E a mulher, só tem isso aqui, mas o senhor está pedindo. Mas a palavra de Deus diz que o azeite da botija não acabou. E a farinha também não acabou. E ela teve fartura para alimentar os seus filhos, porque o pouco, quando dedicado ao Senhor, se transforma em muito. Essa é outra lição. Terceira lição: cada dificuldade é permitida para nos enriquecer e nos ampliar. Quando eu tenho dificuldade, eu vou para junto de Jesus, eu vou para perto de Jesus. Quantas pessoas crescem espiritualmente, ampliam seus horizontes, passam a ter mais intimidade com Deus, passam a ter mais relacionamento, mais amizades, a partir das dificuldades. O problema pode nos levar para o crescimento, para perto de Deus e mudar a nossa história de vida. Por isso eu devo... Acho que foi ontem ou anteontem, a devocional que eu gravei foi Bendita Dificuldade do nosso devocionário, né? Nós precisamos tirar proveito das dificuldades, para que elas nos façam crescer. Quarto, o que está acima das nossas forças está debaixo dos pés de Jesus. O que está acima das nossas forças está debaixo dos pés de Jesus. Ah, minha força acabou, fique tranquilo. Isso para Jesus não é nada. É fichinha. Quinto e último. Jesus é o único que pode nos trazer satisfação integral. O milagre gerou discussão, vieram aqui para comer, mas chega um momento em que você descobre que só a bênção material não é suficiente. Venci na vida, ganhei, consegui, mas não é suficiente. Eu preciso de Jesus. Não é? É Ele que vai me satisfazer. Meu desafio hoje à noite é que cada um aqui possa crer no poder da multiplicação e crer que Jesus é o nosso Deus provedor. Aquele pão que nos alimenta e aquela água que tira a sede da nossa alma. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, chamar o pastor Zé Nilton para vir aqui fazer a oração final, invocar a bênção do Senhor sobre nós, terminando assim o nosso culto desta noite. Pai, estamos maravilhados com a Tua palavra exposta às nossas vidas, aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, que podemos sair daqui mais confiantes. Obrigado porque o Senhor gerou em nós uma inquietação para podermos avaliar como estamos. A Tua palavra hoje ela veio como um crivo, e que de fato possamos viver conforme aquilo que o Senhor deseja. Que os nossos corações de fato tenham estado abertos para o Senhor, para que a Tua palavra como semente encontre lugar na nossa vida. E que ela possa germinar, que ela possa gerar frutos dignos para o inteiro agrado do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, irmãos.